Graça e paz, amado irmão, amada irmã, querido amigo, querida amiga, ouvinte da palavra do Senhor. Que o amor de Deus, a graça de Cristo e a comunhão com o Espírito Santo esteja contigo e toda a sua família. Amém. Louvado seja Deus por mais um dia que Ele nos concede com saúde, paz e alegria. Bom, como você viu no título, iremos falar sobre um assunto que se tornou a polêmica das polêmicas no meio religioso, infelizmente. Justamente porque, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, tanto no sentido de cumprir esse direito, por assim dizer, quanto na aplicabilidade do mesmo. Quando pessoas, movidas de sórdida ganância, buscam se valer da palavra, distorcendo-a para, no mínimo, obrigar pessoas desavisadas ou sem o conhecimento a darem seu dinheiro para os tais. E isso tem trazido muito motivo de discussão, zombaria, contendas e escândalo ao Evangelho. Mas não é com esse intuito que traremos este vídeo para você neste dia. Pois assim como o Senhor Jesus veio fazer resplandecer a luz aos que viviam na região e sombra da morte, para que o povo que jazia em trevas visse a grande luz, estamos trazendo este vídeo para mostrar não somente o que está errado, mas também como fazer conforme a vontade de Deus. E isso encontramos na palavra. Então, vamos a ela? Depois disso, designou o Senhor outros 70 e os enviou adiante de si, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Já nestes 2 versículos, vemos que aos que o Senhor envia são chamados ou considerados ou ainda comparados a trabalhadores. E é aí que se levanta a primeira condição de ser digno de receber o salário. Vejamos mais. Ide, eis que vos envio como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem alparcas ou sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Qual seria o motivo de o Senhor dizer aos discípulos para não levarem bolsa, nem alforge, que é um tipo de sacola, e nem sandálias? Numa outra versão, fala sandálias extras, dando a entender que eles não foram descalços. Vejamos se o contexto nos mostra isso. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: paz seja com esta casa. E se ali houver um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós. Ficai nessa casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis de casa em casa. Eis aí então a questão que parece que ninguém ou quase ninguém consegue enxergar. O Senhor instruiu aos discípulos que, ao entrarem numa casa, eles deveriam dizer antes de tudo: paz seja nesta casa, ou que a paz esteja nesta casa. Se o proprietário da casa for um homem de paz, a paz de Deus que está sobre cada discípulo do Senhor ficará sobre o proprietário. Porém, se ele não for, a paz voltará aos discípulos. E como saber que tal é um homem de paz? Bom, eu tenho algumas ideias quanto a isso, mas vai ficar como reflexão, pois não faz parte do assunto principal deste vídeo.
Então, o Senhor recomenda que os discípulos não ficassem indo de casa em casa, mas permanecer na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, e diz: porque o trabalhador é digno do seu salário. Então, isso meio que nos mostra o motivo de o Senhor lhes dizer para não levarem bolsa, nem alforge e nem sandálias extras. E também mostra que o que for oferecido ao trabalhador, esse é o salário do qual ele é digno. Não é o trabalhador quem estipula o próprio salário, mas Deus, usando pessoas abençoadas com a palavra, fornece o sustento aos discípulos do Senhor Jesus. Entende? Olha aqui no mesmo texto a confirmação disto. Também em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que puserem diante de vós. Curai os enfermos que nela houver e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. E ainda mostrou qual é o serviço, não é verdade? Curar os enfermos e anunciar que o reino de Deus está próximo. Claro que na época em que o Senhor não houvera ido à cruz ainda, esse era o anúncio a pregar, porém, após tudo se cumprir, não mudou o serviço. Só foram acrescentadas mais tarefas. Por outro lado, o Senhor concedeu tanto dons como ministérios para este serviço. O que ainda é pouco são os trabalhadores mesmo. Bom, vamos continuar só mais um pouco, pois há uma coisa muito interessante aqui neste texto. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo pelas ruas, dizei: até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós. Contudo, sabei isto, que o reino de Deus é chegado. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se operaram, há muito, sentadas em cilício e cinza, elas se teriam arrependido. Contudo, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, porventura serás elevada até o céu? Até o inferno descerás. Quem vos ouve, a mim me ouve, e quem vos rejeita, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Voltaram, pois, os 70 com alegria, dizendo: Senhor, em teu nome até os demônios se nos submetem. Respondeu-lhes ele: Eu via Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Contudo, não vos alegreis porque se vos submetem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. São tantas lições só nesses 10 versículos. Glória a Deus! Quando lia em outros textos sobre sacudir o pó dos pés em testemunho contra a cidade que não recebera os discípulos do Senhor, confesso que eu ainda tinha dúvidas sobre o que isso significava. Porém, no texto que lemos está bem claro o que o Senhor Jesus instruiu. É para clamar, avisar que até o pó da cidade que, consequentemente, ao andar, se agarra nos pés, seria sacudido, e alertar aos que não receberam que está próximo o reino de Deus. Pois ainda hoje é assim: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. E para os que ouviram a pregação do Evangelho, viram o poder de Deus em ação e não receberam, não creram,
haverá para eles mais rigor no dia do juízo do que para quem não ouviu e nem viu. Então, eis aí o direito do salário do trabalhador e também o seu serviço, direito e dever. Bom, faremos esta mensagem em partes, como uma série, para não termos um vídeo muito extenso e maçante para se assistir. Antes de qualquer coisa, qualquer pensamento e palavra a dizer ou escrever, é necessário ter em mente que não ultrapassemos o que está escrito, para que ninguém se ensoberbeça a favor de um e em detrimento ou desprezo de outro. Assim, viveremos o Evangelho e não um Evangelho. Antes de terminarmos, quero te lembrar de guardar o que foi dito antes e manter isso em sua mente. Não é o trabalhador quem estipula o seu salário, mas Deus, usando pessoas abençoadas com o Evangelho, fornece o sustento dos discípulos de Cristo. Frise também o que está sublinhado aí para você, pois no próximo vídeo traremos algo que tem a ver com pessoas que são abençoadas com o Evangelho e os discípulos, que são pessoas que Deus usa para abençoar outras pessoas com o Evangelho. Amém? Assista às nossas playlists de louvores e, após concluirmos este assunto, assista outros vídeos do canal. Se inscreva, curta, compartilhe, comente. Cresçamos juntos e levemos a palavra do Senhor a outras pessoas. Amém? Graça e paz. De que adianta conquistar o mundo inteiro e perder a salvação? Quem conduz os sonhos na maior velocidade pode perder a visão.